combate ao crime organizado. Quarta fase de operação do GAECO cumpre mandados contra grupo que agia no oeste catarinense. A mobilidade urbana na Grande Florianópolis. Prefeitura de São José obtém licença ambiental para a construção da nova Avenida Beira-Mar de Barreiros. A cesta básica na capital catarinense. Preço do conjunto dos itens básicos fecha janeiro como o segundo mais caro entre as capitais brasileiras. Futebol, confira os gols dos 4 jogos que abriram a 7ª rodada da primeira fase do estadual. Censo do autismo, um caminho para a inclusão. Na 4ª reportagem da série, veja como os pais lidam com as angústias, as dúvidas e a mudança na vida que ocorre com o diagnóstico de autismo dos filhos. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quinta-feira começa com a operação das Forças de Segurança da capital, que desarticulou uma rede de receptação de hidrômetros na Grande Florianópolis. Só no primeiro mês deste ano, o número de furtos cresceu 500%. Este prédio, que fica em uma rua na região central de Florianópolis, teve o hidrômetro, o aparelho que mede o consumo de água, roubado durante a madrugada. O furto aconteceu apesar de instalarem câmeras e luzes para aumentar a segurança durante a noite. 2 dias depois, o cenário já é de reconstrução, mas a sensação de insegurança continua. A gente passa com medo, eu sempre digo até para o pessoal do escritório, coloque seus celulares no bolso, evita de andar com ele na mão, porque é mais fácil, né, de eles passarem e puxar da mão. Em Florianópolis e nas cidades vizinhas foram furtados cerca de 400 objetos somente no primeiro mês deste ano. Isso é um aumento de cerca de 500% em relação ao mesmo mês de 2024. A gente já conseguiu fechar 2 pontos de reciclagem clandestinos no centro da capital e agora esse ponto aqui, que é um grande ponto de receptação desse material, tanto dos fios que a gente encontrou aqui, como também dos hidrômetros. Além dos hidrômetros, também foram apreendidas pelo menos 4 toneladas de cobre e diversos conectores, que ainda estão em fase de contagem. Alguns desses itens, inclusive, foram identificados pela Celesc como de uso exclusivo da concessionária de energia. Os objetos foram encontrados em 2 galpões particulares na cidade de Palhoça. A gente vai prosseguir na investigação para ver quem que é o real proprietário do local e ver se ele tem outras empresas e se ele praticava esse crime há mais tempo. O GAECO e a Polícia Civil deflagraram hoje a 4ª fase da Operação Sodalitas Finis, que combate uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e em uma série de outros crimes. 49 pessoas foram presas. 423 agentes cumpriram 49 mandados de prisão preventiva e 70 de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Chapecó, Joinville, Palhoça, Lages, Curitibano, São José do Cedro, Coronel Freitas e Guatambu e também em Cascavel, no Paraná. A nova fase é o resultado do compartilhamento de informações entre o GAECO e a Polícia Civil. Só até a 3ª fase, 123 pessoas já haviam sido presas. Além das prisões, foram apreendidas armas de fogo, munições, mais de R$600 mil em dinheiro e uma grande quantidade de drogas, como cocaína, maconha e crack. De acordo com as investigações, o grupo criminoso alvo da ação teria começado em Xaxim, no Oeste. Os membros seriam responsáveis por tráfico de drogas, homicídios, roubos e outros crimes. Em Barra Velha, litoral norte do estado, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prendeu um dos líderes de uma facção criminosa da Bahia. O homem de 30 anos foi preso na manhã desta quinta-feira. Ele possuía 2 mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele estava foragido após ter se mudado para a região em dezembro do ano passado. Após a prisão, este homem foi encaminhado para o presídio de Barra Velha. E 2 pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente na SC 283, entre as cidades de Ceará e Arvoredo, no oeste do estado. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, quando um caminhão carregado com toras de madeira saiu da pista e caiu de uma ribanceira de cerca de 25 metros de altura. O motorista errou a entrada da ponte sobre o rio Ariranha e o veículo caiu próximo ao rio. Além do motorista, outras 2 pessoas estavam no caminhão,
todas sem cinto de segurança. O motorista e um adolescente morreram ainda no local do acidente. O terceiro ocupante ficou preso às ferragens, mas foi resgatado com vida. Ele foi levado para o hospital em Chapecó. E uma adutora da Casan se rompeu e alagou ruas na Lagoa da Conceição, leste da ilha, aqui na capital. O incidente também ocorreu na manhã desta quinta-feira, na Avenida das Rendeiras. Um carro que passava pelo local caiu no buraco formado pelo estouro da rede de água. O tráfego ficou lento e com filas na região. Equipes de manutenção da Casan foram deslocadas para o local para os reparos. O tráfego foi normalizado durante a tarde desta quinta-feira. A seguir, o crescimento do uso do Pix em Portugal. Tem também análise política de Cláudio Prisco Paraíso e veja também, Prefeitura de São José recebe a licença ambiental para a construção da nova beira-mar de Barreiros. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Band Cidade. Estamos de volta com Band Cidade para falar do crescimento do uso do Pix, mas não aqui no Brasil, em Portugal. Vamos para lá então? De Lisboa, a correspondente Fabiane Passa tem as informações para a gente. Fabiane, muito boa noite para você. Quer dizer que os portugueses também estão descobrindo o Pix, é isso? Oi, Rodrigo. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, os portugueses podem até investigar sobre essa novidade, mas o Pix passa a estar disponível mesmo para os brasileiros ou para quem tem uma conta em banco brasileiro e tem acesso ao Pix pelo telefone ou pelo home banking. Essa é uma novidade recente, mas que já começa a se espalhar em alguns comércios, em algumas redes de lojas aqui no país. A rede de shoppings é o Corte Inglês, por exemplo, que tem unidade aqui na capital e também no norte de Portugal, já disponibiliza essa modalidade de pagamento para os residentes, os brasileiros residentes, mas também para os turistas que eventualmente passem por Portugal e queiram uma facilidade na hora de pagar suas compras. E a vantagem é bem importante porque pagando com o Pix, o morador brasileiro que eventualmente comprar em euros não vai ficar sujeito a taxas de cartão de crédito, a cobranças mais abusivas de cartão de crédito e ele tem acesso à transação na hora, ou seja, ele verifica na hora em que faz a compra quanto foi cobrado em reais na sua conta a partir da conversão em euros, uma vez que a compra vai estar sendo feita em euros no estabelecimento. A expectativa de uma pesquisa que foi realizada por um banco aqui em Portugal é que mais de 1 milhão de pessoas possam utilizar o Pix em solo português só esse ano. Rodrigo, eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Fabiana, pelas informações e uma ótima noite para você aí em Lisboa. E agora é momento da política aqui no Band Cidade com um comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Continuamos batendo na tecla das distorções históricas e presenciais do Congresso Nacional aqui no Brasil. Vamos lá. Primeiro telão, Ernesto Geisel, ao centro, penúltimo general, presidente da Revolução 64. À esquerda, o mineiro Francelino Pereira, que foi por longos anos presidente da Arena, partido que respaldou a ditadura militar. E aqui à direita, o ex-deputado Armando Falcão, ministro da Justiça, e que, inclusive, acabou ganhando notoriedade com a Lei Falcão, lembram-se? Durante anos e anos, rádio e televisão, apenas nome e imagem dos candidatos, censura. Lembra os tempos de hoje também, guardadas as devidas proporções? Próximo telão. Aqui nós temos o STF, que, para ampliar o número de deputados para 531. Na verdade, o STF não quer ampliar. A Câmara que quer pegar uma carona numa decisão do STF que mudaria a proporcionalidade dos deputados federais em alguns estados. E aqueles estados que vão ser prejudicados já querem ampliar ou preservar a sua representação. Próximo telão. Nós iríamos de 513 para 531 vagas. Vejam só,
Isso com 212 milhões de brasileiros. Nos Estados Unidos, 335 milhões de habitantes, 435 deputados. Lá no Senado, são 2 vagas. Aqui são 3, bastariam 54. Essa que é a grande realidade. E na Câmara dos Deputados, nem 513, quanto mais 531. 200, 250 funcionaria perfeitamente e economizaríamos com esse gasto absurdo das 2 casas legislativas. Vamos lá. Muito bem, aqui nós temos justamente o fato que desde 1993 não tem a atualização periódica prevista em lei. O Pará, por exemplo, recuperaria 4 vagas. Porque, segundo o IBGE, alguns estados cresceram populacionalmente, outros estacionaram. Vejam só. Então, a grande realidade é a seguinte: quais os estados que ganhariam mais deputados? Amazonas 2, Ceará 1, Goiás 1, Minas Gerais 1, Mato Grosso 1, Pará, como vimos, 4, e Santa Catarina, também 4. Iria de 16 para 20. Próximo telão. Rafael Pezente, deputado federal de Santa Catarina do MDB, é quem está desfraudando essa bandeira. Importante, mas para recalcular dentro dos 513 e não ampliar para 531. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. O DIEESE divulgou hoje os valores da cesta básica relativos a janeiro deste ano nas 17 capitais pesquisadas. Houve alta nos preços em 13 cidades. Vamos aqui ao telão conferir os dados de Florianópolis. Em janeiro, a cesta básica da capital catarinense teve uma queda de 0,09% no seu valor total. Das 4 cidades que tiveram queda, foi a menos acentuada. Nos últimos 12 meses até janeiro, a alta acumulada de 1,05%. Nesse critério, aqui, 15 cidades tiveram alta e a de Florianópolis foi a menor. Com isso, o valor que em termos reais era de R$ 809,46, agora é de R$ 808,75 e iniciou 2025 como o segundo mais caro do país, atrás apenas de São Paulo, R$ 851,82. Depois, na sequência, vem Rio de Janeiro, Porto Alegre e Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Quando se olha o comportamento dos itens, o preço do café em pó subiu em todas as cidades, reflexo da oferta mundial restrita e da especulação do grão nas bolsas. Pão francês subiu 2,36% em Florianópolis. Por outro lado, itens como feijão, arroz, leite integral e batata apresentaram até redução nos preços. A Prefeitura de São José obteve a licença ambiental para a construção da nova Avenida Beira-Mar do município. A obra promete desafogar um dos maiores gargalos viários da cidade. É uma das ruas mais movimentadas de São José e com o tráfego congestionado em boa parte do dia. Bem complicado, para a gente que trabalha no trânsito, com entrega, é o tempo todo. Complicado, até porque hoje os motoristas não têm tanto respeito e tanta paciência, né? Mas tem que estar atento a tudo, né? Para desafogar o trânsito no local, foi elaborado o projeto da nova beira-mar da Grande Florianópolis, que deve ser construída aqui em Barreiros. Nesta quinta-feira, o governo do estado entregou a licença ambiental prévia para a construção da avenida com 3.700 metros de extensão. A força de juntar o governo de Santa Catarina com os municípios é fundamental, porque aqui passa catarinense, aqui não passa só o josefense, o marezinho, enfim, é para toda Santa Catarina passa por aqui, principalmente nessa época de temporada. A licença é a primeira de 3 que vão ser analisadas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Ela não é uma licença tão simples, tá? Ela passou por diversas análises pelos nossos técnicos, foram solicitadas algumas complementações, mas os estudos ambientais demonstraram que há possibilidade de fazer essa obra, até porque ela vai ser feito um aterro e depois ser realizada a rodovia, né? O financiamento foi obtido no Fomplata. São mais de 43 milhões de dólares para a obra, que deve ser um marco para a infraestrutura da cidade. Essa é uma grande obra, a maior obra
de mobilidade que o município tem um projeto. Isso não se começou hoje, nós começamos isso em 21. Então, é sempre muito burocrático, já éramos para nós ter essa licença, mas mais vale tarde do que nunca, né? Uma frente fria no litoral catarinense influencia o tempo nesta sexta-feira em Santa Catarina. Vamos ao telão para conferir a previsão. O dia vai ter variação de nuvens aqui no estado, com pancadas de chuva e temporais localizados na madrugada. No decorrer do dia, o tempo segue instável, com aberturas de sol e chuva e com temporais à tarde em todas as regiões, especialmente entre o centro e o norte catarinense. O calor dá uma leve diminuída, mas amanhã a sensação de ar abafado provocada pela alta umidade relativa do ar volta a dar o ar da graça. Vamos conferir então as mínimas e as máximas que já estão aqui no telão? Olha só, capital, mínima de 22, máxima de 28 graus. Joinville, variação entre 19 e 28 também. Em Blumenau, mínima de 20, máxima também de 28 graus. E em Mafra, variação entre 17 e 26 graus. Mudamos a tela para mais detalhes do tempo. Vamos conferir. Criciúma, mínima de 22, máxima de 27 graus. Em Lages, variação entre 16 e 28. Campos Novos, mínima de 16 e máxima de 31 graus. E em Chapecó, muito calor, mínima de 19 e máxima em torno dos 36 graus. No próximo bloco, os gols da 7ª rodada do Campeonato Catarinense. E veja também, na 4ª reportagem da série Senso do Autismo, um caminho para a inclusão, veja como os pais de pacientes autistas também precisam de suporte e apoio psicológico para serem os alicerces da criação dos filhos. Depois do intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Santa Catarina vai ampliar a faixa etária de vacinação contra a dengue. Atualmente, o público-alvo é de adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Mas os municípios vão poder ampliar para adolescentes de 15 e 16. Cada prefeitura vai definir como vai ser feita essa ampliação. Deve ser levado em conta o quantitativo de doses disponíveis e a reserva de doses para a aplicação da segunda dose. Atualmente, apenas 20,65% do público-alvo completaram o esquema vacinal. Campeonato Catarinense, 4 jogos abriram a 7ª rodada da primeira fase da competição. Acompanhe os gols. Na Arena Barra FC, em Itajaí, Juliano abriu o placar para o Barra diante da Chapecoense. Eduardo Doma fez o gol de empate e deu números finais ao jogo. Final, Barra, 10º colocado, 1. Chapecoense, 5ª colocada, também 1. No estádio Orlando Scarpelli, o artilheiro do estadual Marlisson fez o gol da vitória do Figueirense sobre o Brusque. Com o resultado, o Figueirense ocupa a 3ª colocação do estadual. O Brusque é o 6º colocado. No estádio Aníbal Costa, em Tubarão, Igor fez o primeiro do Avaí contra o Hercílio Luz. Higley ampliou para os visitantes. Jonathan Costa fez o 3º e fechou o placar. Final, Hercílio Luz, lanterna do estadual 0. Avaí, vice-líder da competição, 3. No estádio Heriberto Wilson, Juninho fez o gol do Criciúma diante do Santa Catarina. Nos acréscimos do segundo tempo, Brenner empatou para os visitantes. E ficou nisso. Criciúma, líder do estadual 1. Santa Catarina, 4º colocado, também 1. Bom, nesta quinta-feira, 2 partidas completam a 7ª rodada do estadual. A bola já está rolando para Concórdia e Caravaggio no estádio Domingos Machado de Lima, lá em Concórdia. Placar fechado, 0-0 Concórdia e Caravaggio, jogo no primeiro tempo. Às 8 horas da noite, o Joinville encara o Marcílio Dias na Arena Joinville. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. Hora de falar da série Senso do Autismo, um caminho para a inclusão. Ao longo dessa semana, você tem acompanhado as reportagens especiais sobre o transtorno do espectro autista. Até aqui, o foco principal foi nos pacientes. Hoje, na 4ª reportagem, o foco vai ser nos pais. Ao lado de cada pessoa com autismo, tem um pai, tem uma mãe, que sentem também angústias, incertezas, dúvidas e que precisam de suporte e apoio para encarar essa transformação na vida e para poderem ser eles os alicerces dos filhos. Uma rede de apoio nessas horas é fundamental. Confere agora comigo. O primeiro sentimento foi de choque. Gabriela sentiu que a vida iria mudar para sempre
quando recebeu a confirmação de que o filho Bernardo tinha o transtorno do espectro autista. Bernardo teve o diagnóstico ali quando ele ia fazer 3 anos de idade. Então, no momento, para mim, eu como mãe digo que foi um baque. Eu fiquei mexida, né? Porque é uma coisa que a gente não pensa quando tá grávida, tem um filho. A chegada do Bernardo, hoje com 5 anos de idade, significou uma nova realidade para a Gabriela. Hoje ela consegue conciliar o trabalho e os cuidados com o filho, que se tornou um grande parceiro no dia a dia. Ele é muito carinhoso comigo, ele é bem, assim, muito comigo. O pai dele também, mas comigo um pouco mais. Ele é muito ativo, ele é muito de conversar, ele pergunta tudo, ele é curioso, ele fala que eu sou criativo, mãe, eu sou criativo. Nessa vivência, a rede de apoio em torno da família é fundamental. Os meus pais, a minha sogra também ajuda bastante, mas assim, eu agradeço a Deus por ter eles junto, perto da gente, para dar esse suporte, porque não é fácil. A Flávia teve uma experiência diferente com o transtorno diagnosticado no filho Lorenzo, hoje com 15 anos. Ela enfrentou um dos piores desafios, o preconceito. Depois do diagnóstico escrito no papel detalhado, aí o bicho pegou. Porque aí eu era maluca, eu estava cavando problema, eu estava procurando me escorar em alguma coisa para que as pessoas tivessem pena de mim ou do meu filho. Foi uma briga psicológica. A rotina da Flávia é totalmente dedicada ao filho. Se por um lado o amor incondicional e o carinho são os alicerces da família, por outro, falta o amparo para ela mesma nos momentos de sobrecarga e adversidade. Mas como é que faço eu, Flávia, para me cuidar emocionalmente? Da onde tiro fundos para isso? Quem está pensando em mim? Dúvidas, incertezas, angústias. Ao lado de cada paciente que possui o transtorno do espectro autista, existe uma mãe e um pai que também precisam de suporte para lidar com as mudanças que acontecem na vida após o diagnóstico dos filhos. Seja psicológico ou até psiquiátrico, esse apoio é fundamental, já que são comuns casos de depressão e ansiedade entre os pais. Existe esse luto, né, do pai, que de repente, do pai, da mãe, que imaginou de uma maneira, que as coisas seriam de uma maneira e a situação não é bem assim. Então a gente também busca apoiar essa família, né, para trabalhar essa parte, porque é muito importante que os pais estejam bem. Soma-se a tudo isso a maior angústia de todas, o futuro dos filhos. A angústia que dá para a mãe é pensar no futuro. E aí, como é que vai ser o meu filho na escola, com os outros coleguinhas, quando tiver 10 anos, 15 anos, e no mercado de trabalho? Vai ter uma oportunidade para ele? Para essa neuropsicopedagoga, o tratamento adequado é a chave para o desenvolvimento. Eu sei que não é fácil, é difícil a gente saber que nosso filho é diferente, mas ele tem sim essa capacidade. A gente tem que acreditar, né? E somos nós que acreditamos nos nossos filhos. Na quinta e última reportagem da série, o pioneirismo de Santa Catarina, você vai ver que o estado vai ser o primeiro do país a realizar um censo específico sobre a população com o transtorno do espectro autista. E vai conferir também iniciativas, como a da Federação Catarinense de Municípios, que possui um projeto voltado para pessoas com autismo. Não perca! Combinado então, amanhã a última reportagem da série Censo do Autismo, um caminho para a inclusão. E é isso, ficamos por aqui com a Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo no portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone porque a QR Code que está aqui, ó. Não, aqui, agora sim. Sempre me perco, viu? Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço. Amanhã eu não erro não, viu? Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite. Até amanhã, tchau, tchau.